Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula de Direito Constitucional. Hoje nosso 46º encontro, já estamos quase que encerrando os incisos do artigo 5º e antes de iniciarmos a aula, como fazemos sempre, um breve resumo sobre a aula passada, onde nós estudamos a ação popular. Eu disse aos senhores que a informação mais importante, as discussões mais importantes, rodeavam a ideia da legitimidade ativa, onde vocês frisem essa informação. A legitimidade ativa da ação popular compete ou cumpre ao brasileiro nato no pleno gozo dos seus direitos políticos, ou seja, ao cidadão brasileiro, só o brasileiro nato. Dessa forma, nós excluímos o estrangeiro, excluímos o apátrida e, por exemplo, excluímos aquele brasileiro nato que não está no pleno gozo dos seus direitos políticos e ainda as pessoas jurídicas. Essa talvez é a informação mais importante a respeito da ação popular. Assim, já podemos iniciar esse nosso 46º encontro, onde estudaremos 3 incisos, que trata basicamente, os primeiros incisos tratados, tratam da gratuidade. Vamos à leitura deles. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Quais as informações que nós vamos extrair de importante logo no início da leitura desses incisos? Que nós estamos tratando da gratuidade. E aí falamos da prestação judicial, nós falamos também do direito ao registro civil, de nascimento e a certidão de óbito, e de ações constitucionais que também são gratuitas. Aqui já fica a primeira crítica, quando o legislador constituinte incluiu apenas o habeas corpus e o habeas data, deixou de lado outras ações constitucionais que também poderiam ser utilizadas de forma gratuita, que deveriam ser utilizados dessa maneira para garantir o acesso ao judiciário ao cidadão e ao exercício dos seus direitos. Vamos então verificar as nuances mais importantes. Inciso 74. Esse inciso 74, ele trata do princípio do acesso à justiça. Nós já tivemos oportunidade de discutir em algumas aulas essa ideia de acesso à justiça. Quando falamos do ativismo judicial, falamos também da judicialização das relações sociais em aulas passadas, dizendo sempre aos senhores que houve, com a Emenda Constitucional 45 de 2004, uma ampliação desse acesso ao Poder Judiciário, permitindo que o indivíduo chegue ao Poder Judiciário de uma maneira mais fácil do que ocorria anteriormente. No entanto, aqui o princípio do acesso à justiça está ligado ao seu exercício, e nós temos o seguinte panorama, o seguinte esquema para os senhores. Quem vai exercer, quem vai permitir que o indivíduo exerça esse acesso à justiça? E aí nós podemos falar diretamente de 2 órgãos, ou de 2 instituições, melhor dizendo, o Ministério Público e a Defensoria, que vai prestar assistência às pessoas que comprovem a insuficiência de recursos. Veja, há aqui um embate de competências, um conflito de competência sobre quem deve defender ou quem deve tutelar qual situação. Regra geral, pelo texto constitucional, nós vamos verificar que a Defensoria é quem deve tutelar ou a Defensoria é quem deve atender as pessoas que comprovem a insuficiência de recursos. No entanto, a Defensoria ainda passa por um processo de instalação em muitos municípios, cidades e estados. E desta forma, onde não existe a Defensoria Pública, esse exercício pode ser feito pelo próprio Ministério Público. Frisando, Defensoria Pública seria a regra geral. No entanto, como ela não está presente em todos os locais, o Ministério Público também pode exercer essa atividade sem que haja o conflito de competência com a Defensoria Pública. Continuando, inciso 76. O que quer esse inciso 76? Dizer que beneficia os reconhecidamente pobres e está ligando a ideia de registro civil e certidão de óbito. Aqui nós temos discussões muito importantes, discussões acaloradas sobre o benefício da gratuidade referente ao registro civil e à certidão de óbito. Professor, qual a discussão que se apresenta? A discussão é a seguinte. A Constituição fala que esse benefício vai tutelar os reconhecidamente pobres. E aí surge o questionamento se aqueles que não são reconhecidamente pobres também teriam direito ao registro civil e ao registro de óbito.
A resposta vai ser positiva, e nós veremos já em breve por que essa resposta deve ser positiva, garantindo-se aos indivíduos, independente da comprovação de serem ou não pobres, o direito ao registro civil, o direito ao registro de óbito e da primeira certidão respectiva de cada um desses registros. É isso que quer o Constituinte, é isso que decidiu o Supremo Tribunal Federal. E essas decisões podem ser vistas em duas ações, na ADI 1800, ADI 1800 e na ADC 5. ADC 5. E qual o fundamento jurídico, qual a ideia que foi trazida para garantir a gratuidade também àqueles que não são reconhecidamente pobres? É preciso a leitura de um breve texto para que vocês possam compreender. Vamos a ele então. Inciso 76 do artigo 5º da Constituição Federal. Ao assegurar a gratuidade desses atos aos reconhecidamente pobres, estamos falando do registro civil e do registro de óbito, determina o mínimo a ser observado pela lei, não impedindo que esta garantia seja ampliada, e também pelo fato de que os atos relativos ao nascimento e ao óbito são a base para o exercício da cidadania, sendo assegurada pela Constituição Federal a gratuidade de todos os atos necessários ao seu exercício. Antes de continuarmos, essa ideia trazida nesta decisão quer afirmar o seguinte, que a ideia trazida pelo inciso 76 é o mínimo exigido pela Constituição, ou seja, no mínimo, aqueles que são reconhecidamente pobres terão direito ao registro civil e à certidão de óbito, não havendo óbice a que haja uma extensão desses direitos a outros indivíduos. Não há óbice que haja extensão desse direito a outros indivíduos, independente de serem ou não reconhecidamente pobres. E continua-se na decisão. Salientou-se ainda que os oficiais exercem um serviço público prestado mediante delegação, não havendo direito constitucional à percepção de emolumentos por todos os atos praticados, mas apenas o recebimento de forma integral da totalidade dos emolumentos que tenham sido fixados. Vejam. Do outro lado da história, os oficiais dos registros de cartórios, eles alegavam que eles tinham direito a perceber emolumentos em razão da atividade que praticavam. E o STF disse sim, vocês têm direitos, mas não a cada ato praticado, e sim na sua totalidade. Motivo pelo qual prevaleceu o que eu disse aos senhores, que independente de reconhecidamente pobres, os indivíduos terão direito ao registro civil, ao registro de óbito e à primeira certidão respectiva de cada um destes registros. Continuando, inciso 77. Ações gratuitas, habeas corpus, habeas data e atos necessários ao exercício da cidadania. Aqui é importante que vocês conheçam a letra da lei, já que pode cair no concurso de vocês. Quais ações constitucionalmente previstas são gratuitas? E aí nós teremos o habeas corpus e o habeas data, e também os atos necessários ao exercício da cidadania. Por óbvio, aqui trazemos de volta aquela crítica feita no início da aula, de que outras ações constitucionais também deveriam estar incluídas nesse inciso, não só o habeas corpus e o habeas data. Continuando. Visto esse panorama geral, falando da gratuidade, tanto das ações quanto também do registro de nascimento e da certidão de óbito, nós estamos aptos a responder o questionamento que se apresenta. É o seguinte, em nenhum caso o Ministério Público poderá prestar assistência jurídica integral aos que comprovarem insuficiências de recurso. A resposta está por óbvio errada, e eu disse aos senhores, trouxe até um exemplo de que nos locais onde não existe defensoria pública, o Ministério Público deve sim atuar como que exercendo o papel da defensoria pública que não exista naquele local. Essas são as informações mais importantes a respeito desses incisos apresentados. O que vocês têm que ter em mente é basicamente quais são as ações gratuitas, e aí nós falamos do habeas corpus e do habeas data, e de outros atos necessários ao exercício da cidadania. Nós falamos também do acesso ao Poder Judiciário, onde eu disse aos senhores que nós já discutimos aulas atrás. O ativismo judicial, ou seja, o Poder Judiciário não permanece mais tão inerte, e a judicialização das relações sociais, onde situações que não eram levadas ao Poder Judiciário passaram a chegar ao conhecimento do Poder Judiciário. E falamos também
da judicialização das relações políticas, já que vocês devem observar um fenômeno muito presente, que é a discussão de questões políticas pelo Supremo Tribunal Federal. Com isso, nós encerramos mais uma videoaula. Espero que vocês tenham compreendido o tema. Estão aqui os meus contatos. Caso tenham dúvidas, podem enviar para a gente. Um grande abraço, bons estudos e boa sorte.